Hoje é sábado, dia 22 de fevereiro de 2025, a semana está aí terminando e nós vamos falar neste vídeo sobre alguns assuntos, entre eles a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está aí prestes a ser condenado por um crime que ele não cometeu. Mas enfim, este é o nosso Brasil, a Brazuela, né, que nós estamos vivendo hoje. Então eu vou falar sobre isso, mas antes eu peço a você que observe aí se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva aí. Ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E também não se esqueça de deixar o seu like e de fazer os seus comentários. Quero começar este vídeo mostrando para vocês a realidade paralela em que vive o pessoal da esquerda. Eles vivem nos chamando de negacionistas, vivem nos acusando de sermos terraplanistas, né? Nós não acreditamos que a Terra é redonda, mas eles é que vivem num mundo totalmente paralelo. Vamos mostrar para vocês aqui, começando com essa notícia da Veja que diz o seguinte, ó: Departamento de Saúde dos Estados Unidos define que há apenas dois sexos, masculino e feminino. É uma coisa que, para sair no noticiário, alguém dizendo que no mundo existe apenas dois sexos, masculino e feminino, é porque deve ter gente que acredita que tem alguma coisa a mais do que isso, né? Deve ter gente que acredita que os cromossomos não são XX e XY. Acreditam em coisas a mais do que isso. Então tem uns terraplanistas aí, que vivem nos chamando de terraplanistas, mas que são os verdadeiros, na verdade, uns idiotas, né? Porque acreditam aí que, aliás, não acreditam na ciência, né? Porque se acreditassem na ciência, como eles dizem, né? Ai, eles não acreditam na ciência, a extrema-direita não acredita na ciência. Se eles acreditassem na ciência, não precisaria alguém vir aqui dizer uma coisa tão óbvia como essa. Outra coisa também é este perfil aqui, Pensar a História, que é um perfil da extrema-esquerda, que diz o seguinte, ó: o agro é quem bota comida na sua mesa. Na verdade, não, eu não como soja. É assim que pensa esse pessoal da extrema-esquerda que odeia o agronegócio. Eu acho que quando eles sentam à mesa, que eles olham ali a carne, a comida que está ali, o arroz, o feijão, o macarrão, eles não imaginam que aquilo ali, se não é feito diretamente com a soja, como eles dizem, porque o agro não é apenas soja, o agro planta milho, planta diversas coisas. Algodão, as roupas que eles usam também vêm do agro. A roupa que esse pessoal da extrema-esquerda usa vem do agro. E aí eles odeiam o agronegócio. Odeiam o agronegócio. Esses são os negacionistas, né? Aí eles olham na mesa ali, eles acham que o óleo de soja não vem da soja, o farelo de soja que é feito tanta coisa, a carne que eles comem, aquele animal não comeu o farelo de soja, né? Não comeu a ração feita da soja, a base de soja, do milho, que é do agro. Então, essa turma só pode ser doente, né? Uma cambada, um bando de idiotas aí. E aí, pessoal, vamos falar agora do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, vocês se lembram que ele estava perseguindo as plataformas aqui, né? Ele estava perseguindo principalmente o X, do Elon Musk, né? Ele multou na época o X aqui, tomou o dinheiro da Starlink, porque a Starlink é também de propriedade do Elon Musk, né? Acho que a maior parte da Starlink é do Elon Musk. E aí ele tomou o dinheiro da Starlink para pagar multas que ele deu no X. Então, o Alexandre de Moraes está levando, ele leva as coisas sempre para o lado pessoal, ele não tem inteligência emocional nenhuma para agir como um juiz que ele deveria ser. Ele foi colocado ali, foi nomeado lá pelo Temer para ser ali um juiz constitucional, inclusive, né? Era para olhar ali coisas que são relativas à constitucionalidade. Mas ele usa da toga para perseguir aquelas pessoas que ele não gosta. Aliás, que ele não gosta não, que ele odeia, né? Porque o Alexandre de Moraes, quando ele cisma, né, como diz o seu juiz auxiliar lá, quando ele cisma com uma coisa, meu Deus do céu, ele é capaz de fazer qualquer coisa para perseguir as pessoas. E aí, ele tinha já, não é que ele tinha banido o Rumble daqui, mas o Rumble não queria obedecer ordens ilegais do Alexandre de Moraes e tinha saído daqui do Brasil. E agora, com a eleição do Donald Trump, o Rumble voltou. E já voltou para provocar mesmo o Alexandre de Moraes para ver se ele ia banir o Rumble, né? E aí não deu outra. Moraes determina bloqueio da rede social Rumble no Brasil. Não demorou muito, o Alexandre de Moraes foi lá e bloqueou, aliás, bloqueou não, baniu, né? Baniu a rede social Rumble aqui do Brasil. Agora, se você quiser entrar no Rumble, você tem que usar aí uma VPN, senão você não consegue acessar o Rumble. E o próprio site do STF publicou aqui, ó:
O STF determina a suspensão da plataforma. Na verdade, não foi o STF, foi o Alexandre de Moraes, porque foi uma decisão monocrática. Então, determina a suspensão da plataforma Rumble em todo o país. A decisão do Alexandre de Moraes destaca que a empresa descumpriu as ordens do tribunal e não indicou representante no Brasil. Mais uma vez, a Rumble não descumpriu uma ordem do tribunal, ela descumpriu uma ordem do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ele confunde pessoa física com a toga que ele veste, que é paga com o nosso dinheiro, o cargo dele. E aí ele fica usando do cargo para perseguir as pessoas que ele odeia. E aí uma das coisas que ele passou a odiar foi o Elon Musk e em contrapartida ali também, ele também passou a odiar todas as redes sociais. Segundo ele, as redes sociais têm que fazer conforme a vontade dele. Que se dane a lei, que se dane o que diz a lei. Ele quer que as redes obedeçam à ordem dele, à vontade do Alexandre de Moraes. Não é a vontade da legislação, a vontade... Não. Isso aí não existe mais para Alexandre de Moraes. Paulo Figueiredo, ele fala o seguinte, ó, em decisão que derruba o Rumble, Moraes diz que o CEO da Rumble, o Chris Pavlovski, age de forma criminosa e promove discurso de ódio contra o tribunal. E aí está um trecho aqui da decisão do Alexandre de Moraes, ó, que fala o seguinte, ó, a ilicitude é ainda mais grave, tal. Aí coloca aqui embaixo, aí resolveu criminosamente, o Pavlovski, né, divulgar mensagens citando o ódio contra esta Suprema Corte. Pavlovski não incitou ódio contra o STF, não. Como se verifica na postagem de Chris Pavlovski no dia 19 de fevereiro de 2025. E aí aqui o Paulo Figueiredo postou, deixou aqui, ó, qual que foi a postagem do Chris Pavlovski, que é o dono da Rumble, né? Oi, Alexandre, a Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Ele não falou oi, STF. Falou oi, Alexandre. Nós não cumpriremos, né, suas ordens ilegais, em vez disso, nos veremos no tribunal. Atenciosamente, Chris Pavlovski. Nos vemos no tribunal, ou seja, aí sim, né, nos vemos ali, na onde vai ter juízes que vão julgar baseado na lei, que é o que o Alexandre não tem costume, né, de enfrentar, né? Alguém fazendo um julgamento baseado na lei, onde ele vai estar sentado do outro lado. Então, o Pavlovski não quer mais obedecer às ordens ilegais. O que o Alexandre de Moraes fez? O Alexandre de Moraes mordeu a isca e caiu na armadilha, né? Porque aí ele deixou claro que nós não vivemos mais uma democracia. Porque ele baniu uma rede social, porque dando aquele argumento de que o Rumble não quis nomear um representante aqui no Brasil. Isso é conversa fiada, conversa para boi dormir, né? Ele quer perseguir mesmo porque ele não gosta. Ele está perseguindo todo mundo que ele odeia. E aí nós temos aqui a outra notícia. Temos essa outra notícia aqui, ó, que o Moraes ele multou também o X em 8 milhões de reais. Ele já tinha multado o X do Elon Musk lá atrás, parece que ele pegou, não sei se foi 18 milhões lá da Starlink para pagar a multa, né? E agora ele multou em 8 milhões após a rede se recusar a fornecer dados de conta atribuída a blogueiro, segundo a Globo, né? Esse aqui é o G1, a Globo. Notícia do dia 20 agora, 2 dias atrás. E quem que é o blogueiro que a Globo está dizendo aqui, que o X se recusou a passar os dados do blogueiro? Eu vou deixar um grupo terrorista aqui do pessoal da extrema esquerda mostrar para vocês quem que é o blogueiro, o Sleep Giants, que é esse grupo fascista da extrema esquerda que vive perseguindo as pessoas aí nas redes sociais. Ele diz o seguinte, essa notícia aqui, ó, essa postagem, aliás, do Sleep Giants, é do dia 8 de julho de 2024. Ministro Alexandre de Moraes enviou à PGR petição sobre o extremista foragido Alan dos Santos. Ele não está foragido. Se ele estivesse foragido, tivesse cometido, aliás, algum crime aqui no Brasil, e isso também fosse crime nos Estados Unidos, certamente o Biden teria enviado ele de volta aqui, porque o Alexandre de Moraes encheu o saco do Biden para que ele extraditasse o Alan dos Santos. E o Biden não extraditou o Alan dos Santos. O Alan dos Santos está nos Estados Unidos de forma legal. Já conseguiu, inclusive, levar a família dele lá, que ficou aí, parece que mais de 3 anos aqui, sem conseguir ver a família, que a família ele não conseguia levar para lá. E o Alexandre de Moraes perseguindo esse cara. Tentou destruir a vida dele. Aliás, destruiu, né? Porque ele tinha aqui o Terça Livre, que era um site grande já, que dava para ele viver tranquilamente com o Terça Livre, porque o Alan dos Santos é muito competente, os outros jornalistas, o Max e os outros que faziam ali o programa junto com ele também muito competentes,
dava para ele viver tranquilamente junto com seus amigos ali, jornalistas, do Terça Livre. Mas o Alexandre de Moraes destruiu a vida dele, ou pelo menos tentou destruir. Agora ele está refazendo a vida nos Estados Unidos, está lá com o Luiz Ernesto Lacombe e o Max fazendo o programa lá, o Timeline. A petição foi feita pela jornalista Juliana Dalpiva, que acusa o blogueiro de forjar mensagens atribuídas a ela. Então a blogueira Juliana Dalpiva, né, já que eles chamam jornalistas de blogueiro, a blogueira Juliana Dalpiva acusou o Alan dos Santos de ter publicado notícias fake news, né, notícias mentirosas contra ela. E ele queria, então, a Juliana Dalpiva queria que o X fornecesse o endereço do Alan dos Santos nos Estados Unidos para que ele fosse citado lá. E aí o X se negou a fornecer os dados do Alan dos Santos e ela correu para se socorrer com o Alexandre de Moraes, que ela sabe que ele odeia o Alan dos Santos, e o Alexandre de Moraes, na hora que viu o pedido da Juliana Dalpiva, ali, da blogueira, ele atendeu o pedido dela e ordenou que o X fornecesse os dados do Alan dos Santos. O X novamente se negou e ele meteu-lhe uma multa de 8 milhões de reais. Então, não é o que diz a lei, o Alan dos Santos está legalmente nos Estados Unidos. Ele não tem jurisdição nos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes. E outra coisa, o Alan dos Santos não tem foro por prerrogativa de função, não deveria estar lá no STF. Mas isso é um detalhe só, né? A lei é apenas um detalhe para esse pessoal do STF. Veja aí o que eles estão fazendo com o pessoal do 8 de janeiro, que nenhum deles tem foro por prerrogativa de função, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo julgado pelo Supremo. E o Alan dos Santos, né, a gente sabe que ele é um pouco mal educado, e ele deu umas respostas aí, eu não vou nem ler, você leia aí o que está escrito aí na postagem do Alan dos Santos, tá? Você vê que ele não é nem um pouco educado com Alexandre de Moraes, mas quem sou eu para exigir que um cara seja educado com um cara que está tentando destruir a sua vida? Não é mesmo? Então nós não podemos exigir que o Alan dos Santos seja educadinho com o Alexandre de Moraes, sabendo que o Alexandre de Moraes está tentando de todo jeito destruir a vida do cara. E aí tá aí a postagem aí. Acho que deu para você ler aí o que disse aí o Alan dos Santos. Mas eu vou mostrar aqui também um videozinho onde o Alan dos Santos ele fala mais algumas coisas pro Alexandre de Moraes. Eu vou colocar este vídeo, pessoal, mas eu tenho certeza que, quer dizer, eu fico assim naquela dúvida, né? A gente fica com medo. Aqui na nossa democracia da Brazuela, a gente fica com medo de colocar algumas coisas aqui e a gente até perder o canal, né? Porque a gente sabe como é que funciona as coisas por aqui. Mas eu vou colocar aqui o Alan dos Santos falando. Não tô nem aí com isso daí, não. Vamos ver. Alexandre de Moraes ataca novamente e manda a empresa X recolher todos os meus dados pessoais, dados privados. E como o X, antigo Twitter, não se sujeitou a esse desmando do Alexandre de Moraes Moraes então multou a empresa, com seu CNPJ brasileiro, a pagar 8 milhões de reais. Eu sei que eu sou gostoso, Alexandre, mas 8 milhões? Alexandre de Moraes acha que o mundo inteiro é como os negócios que ele fazia com as empresas ligadas ao PCC em São Paulo. Ou seja, que você vai lá, manda, se não cumprir, manda matar, se não conseguir matar, arranca todo o dinheiro dessas pessoas. O Alexandre de Moraes está confundindo as empresas do Elon Musk com as empresas ligadas do PCC. Para quem não sabe, o primeiro comando da capital é um grupo terrorista que atua no Brasil, fundado em 1992, logo após o Foro de São Paulo, por esquerdistas que estavam na prisão. Algo similar ao que aconteceu com o Comando Vermelho na década de 60 e 70, no Rio de Janeiro, também criado por esquerdistas. Alexandre de Moraes estava com o peito estufado, mandando e desmandando em vários lugares no Brasil, porque ele estava com as costas quentes. E as costas quentes, é bom traduzir para vocês, significa que ele tinha o apoio de Washington, o apoio do Deep State nos Estados Unidos. O jogo mudou, agora é Donald Trump, e a empresa do Donald Trump, Trump Media Group, junto com o Rumble, está processando Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não tem mais para onde ir. Antes ele gostava de ter uma casinha em Celebration e visitar os Estados Unidos de vez em quando. Agora não mais. Vai ter que ver a Disneyland ou a Disney World, lá em Orlando, pelas lentes da Timeline ou pelas lentes do Terça Livre, ou seja, pelas lentes de Alan dos Santos. O Alexandre de Moraes vai ter que ver o Mickey na TV, porque ele não pode mais pisar nos Estados Unidos. Isso já aconteceu anteriormente, quando as pessoas que sequestraram o embaixador americano para libertar José Dirceu,
o mentor de Lula, acabaram sendo proibidas de pisar em território americano. É o caso de um dos jornalistas da Rede Globo, o Gabeira. O jogo mudou completamente, porque agora quem está à frente dos Estados Unidos da América não é mais um democrata, não é do Partido dos Democratas, não é mais alguém ligado ao Deep State, não é mais alguém ligado aos globalistas, mas um patriota que luta pelo seu país. Eu, assim como o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, poderíamos estar tranquilos em nossas casas, vivendo nossas vidas. Eu poderia estar aqui, ensinando em qualquer escola cristã dos Estados Unidos. Bolsonaro poderia ficar quieto, esquecendo-se da política. Mas nós temos um povo que conta conosco. Nós vamos lutar por vocês. Eu vou lutar por cada brasileiro dentro do meu papel como jornalista, denunciando todos os crimes que esses corruptos revolucionários estão envolvidos. Não iremos descansar enquanto não mostrarmos ao mundo inteiro quem são esses canalhas. E para você que ainda não sabe o que está acontecendo no Brasil, não sabe que nós temos Daniel Silveira preso, não sabe que nós temos presos políticos, pessoas comuns, como a Débora, que simplesmente passou um batom na imagem que fica em frente à Suprema Corte e foi presa e continua presa, longe de seus filhos, com a alegação de que o batom é produto inflamável e que ela é tão perigosa que precisa continuar na cadeia. Para você que ainda não entende o que está acontecendo no Brasil, eu vou continuar lutando, vou continuar denunciando. Apoie o nosso trabalho, apoie o trabalho da Timeline, apoie o trabalho dos jornalistas independentes que estão lutando contra esse grupo corrupto, criminoso, que tomou o Brasil de assalto. Libertou Lula, esse criminoso comunista, para que ele pudesse estar à frente do Palácio do Planalto no Brasil. Nós precisamos tomar o nosso país de volta e mesmo aqui nos Estados Unidos, eu não vou me calar, não vou descansar, enquanto não desmascarar todos esses criminosos. É só o início. O Donald Trump está conosco nessa luta porque ele está extremamente preocupado com o futuro do Brasil. O Brasil é um país importante na América Latina, um país importante para os Estados Unidos da América, um país importante para a Europa. O Lula acha que ele ainda tem Fidel Castro, ele ainda acha que a China vai estar do lado dele quando ele precisar pedir socorro. Tarde demais, Lula, tarde demais, Alexandre de Moraes, a hora de vocês vai chegar. E nós não vamos descansar enquanto não vermos vocês atrás das grades. Guarde minhas palavras. Quem vai ver o sol nascer quadrado novamente não sou eu, Lula. E você, Alexandre de Moraes, pode preparar suas malas, porque você vai ter que dormir na cadeia. Bom, é isso aí. Alexandre... É isso aí que disse, né, o Alan dos Santos. Vou nem comentar aqui, né? Mas o fato é que o blogueiro Alan dos Santos está se tornando aí o pivô desta treta aí do Alexandre de Moraes com o homem mais poderoso do mundo, Donald Trump. Porque ele está caçando briga. O Trump, ele tem a Truth Social, que é uma plataforma concorrente aí do YouTube, que usa ali a plataforma do Rumble para funcionar aqui no Brasil e no mundo inteiro. E aí o Alexandre de Moraes, ele está prejudicando, tirando a Rumble daqui, está prejudicando também a plataforma do próprio Donald Trump. E o Donald Trump já não estava muito feliz com o Alexandre de Moraes, acho que agora ele está menos ainda. Então, vamos fazer nossas apostas. Eu aposto que o Alexandre de Moraes não tem como ganhar essa briga. Eu acho que não. O Alexandre de Moraes pode ter poder aqui no Brasil. A caneta dele aqui é poderosa, ele pode mandar prender, pode mandar soltar aí, né? Soltar ele solta só se for aquelas pessoas que estavam mexendo com outras coisinhas por aí. Menos está segurando ali uma bandeira do Brasil e cantando um hino nacional. Essas pessoas são muito perigosas. Jamais ele vai mandar soltar essas pessoas. Bom, aí nós temos aqui, falando da situação do Bolsonaro, nós temos aqui essa notícia do jornal O Globo. Inelegibilidade perpétua. Condenação na trama golpista pode impedir Bolsonaro de se candidatar por mais de 50 anos. E é isso que o sistema quer, tirar Bolsonaro de vez do jogo. Não dá nenhuma chance do Bolsonaro voltar ao poder. Vocês têm alguma dúvida que Bolsonaro já está condenado? Ainda mais aí o Alexandre de Moraes fazendo de tudo para levar ele para ser julgado na primeira turma e não no plenário do Supremo. Não dá chance dos 11 ministros votarem, porque nós teríamos ali pelo menos duas divergências, né, do Cássio Nunes Marques e do Mendonça. E o Alexandre de Moraes quer que ele seja julgado na primeira turma, onde ele faz parte, onde o advogado do Lula, o Zanin, faz parte, onde o Dino, o comunista Dino, faz parte, a Carmen Lúcia e o Fux. Então ali seria unanimidade. Bolsonaro perderia de 5-0. E aí, mesmo que for para o plenário, não vejo nenhuma possibilidade do Bolsonaro escapar da condenação. Isso é impossível.
Então, a única chance de Bolsonaro é uma pressão externa. E esta briga aí com o Donald Trump, a gente tem que torcer para que essa briga aumente, que o Donald Trump fique cada vez mais nervoso e cada vez mais entristecido com as ações aí do careca daqui do Brasil. Você vê que a coisa está tão assim que a gente vê a grande mídia já divulgando algumas coisas em relação a isso, já meio contrários ao que o Alexandre de Moraes está fazendo, porque o Alexandre de Moraes está superando, né? Ele está se superando. E nós vemos aqui o Brasil 247, que é uma página da extrema esquerda, dizendo que a Folha de São Paulo ela assume informalmente a defesa de Jair Bolsonaro. A Folha de São Paulo, que fez de tudo para eleger o Lula. A Folha de São Paulo que usava o Datafolha ali, que é o instituto de pesquisa deles, para influenciar no jogo, para favorecer o Lula. Fizeram de tudo, denegrindo a imagem do Bolsonaro o tempo inteiro. Aí vem aqui agora o Brasil 247 dizendo que a Folha assumiu informalmente a defesa de Jair Bolsonaro. Deve ser porque a Folha publicou esta notícia aqui, ó, que a ameaça de Moraes a Cid abre brecha para contestar a delação. Vocês viram aí, certamente vocês viram, se não viram, procure aí, não vou colocar aqui para não alongar demais, o vídeo, né, ou os vídeos aí das delações do Mauro Cid que foram publicados aí pelo Alexandre de Moraes. E aí você vê ali uma parte que o Alexandre de Moraes ameaça perseguir o pai, a mulher do Cid e até a filha. E aí a Folha de São Paulo achou que isso aí foi demais, né? Porque imagina se o Sérgio Moro tivesse feito isso lá na Lava Jato. Ameaçado a família de alguém para delatar, porque eles já disseram que o Moro era um pervertido, o Gilmar Mendes falou que era coisa de pervertido, que isso era tortura. Imagina se o Moro tivesse chegado a tanto de ameaçar até a filha de um delator. E aí deve ser por isso que o Brasil 247 está dizendo que a Folha de São Paulo assumiu aí a defesa do Jair Bolsonaro, porque divulgou essa matéria, uma coisa óbvia, que todo mundo que tem mais de 2 neurônios e não tem o PT no lugar do cérebro, porque no cérebro de petista não existe massa cinzenta, existe um troço vermelho lá dentro escrito PT, e as barbas do Lula também podem ser encontradas emaranhadas no meio onde seria o cérebro de um petista. Então, é isso daí. E aí, a Revista Oeste divulga a mesma matéria, mas dizendo o seguinte: a ameaça de Moraes pode forçar Cid a falar, para forçar Cid a falar, pode invalidar a delação. Vai invalidar porque quem está mandando é o Supremo, quem manda é o Supremo, e vai recorrer a quem? É o que diz aqui o Marco Aurélio Mello, que é o ex-ministro da Suprema Corte, que saiu recentemente aí, né? Ó. Bolsonaro deveria ser julgado na primeira instância, diz ex-ministro do STF, que é uma outra obviedade. Isso aqui é uma coisa óbvia. Qual o cargo que Bolsonaro exerce que ele tem foro por prerrogativa de função? Assim como Lula foi julgado na primeira instância, Bolsonaro também deveria ser julgado na primeira instância. Mas você vê que a esquerda é tão cara de pau que eu estava vendo o pessoal do grupo Prerrogativas dizendo que Bolsonaro vai ter o direito de defesa que Lula não teve. É verdade, Bolsonaro está tendo o direito de se defender diretamente no Supremo. Ele não tem direito de ir para a primeira instância, onde um juiz de primeira instância poderia absolver ele, inclusive, né? Aí depois ele podia recorrer para um TRF, né? Uma segunda instância, onde ele teria chance também de ser absolvido, porque não tem nada contra ele. Poderia ir para o STJ, inclusive, onde ele também teria chances. Não, eles colocaram ele direto no Supremo Tribunal Federal, uma coisa totalmente ilegal, começa por aí. Eu acho que o debate deveria terminar aqui. Enquanto o Bolsonaro estiver sendo julgado pelo Supremo, não tinha que ter debate nenhum. Não tinha que ter debate. O debate tinha que começar quando o Bolsonaro fosse enviado, o processo dele enviado para a primeira instância. Simples assim. Então, o golpe, ele já foi dado. O golpe, ele foi dado. Aliás, ele está acontecendo ainda. O final do golpe vai ser a condenação de Jair Bolsonaro. Este é o golpe. Cai quem quer, né? E aí eles ficam falando, ai, golpe, golpe. Que golpe? O golpe é esse daí. Inclusive, tem um pessoal da extrema esquerda, ou vocês vão dizer que o pessoal do Partido da Causa Operária não é de extrema esquerda. Até eles já perceberam que o golpe está aí. O que diz aqui o PCO? Os grandes golpistas não são os bolsonaristas. É o STF. Isso que está dizendo é o PCO, tá? Não sou eu. A própria PGR, a Polícia Federal, a Rede Globo, os tucanos. Ou seja, aqueles que não só cogitaram, mas que deram o golpe de Estado em 2016. Bom,
está dizendo aqui que em 2016, com a tirada da Dilma, foi um golpe. Você vê como eles são da extrema esquerda. E agora eles mais uma vez lançam sua operação golpista. Se você acha que está lutando contra o golpe ao lado da Rede Globo, quem está levando o golpe é você. Então o petista que chamava a Rede Globo de PIG, Partido da Imprensa Golpista, você agora está batendo palma para a Globo porque ele está perseguindo o Bolsonaro. Isso aqui sim é o golpe. Então o editorial que o PCO fez, ele inclusive fala aqui, ó, né, aqui embaixo, que é o golpe da tentativa de golpe. Um editorial que o Partido da Causa Operária fez, o partido lá do Rui Costa Pimenta, que todo mundo sabe que é do pessoal da extrema esquerda. Então até partes da esquerda já percebeu que isso aí é um golpe, essa perseguição que estão fazendo a Bolsonaro. Nós chegamos numa situação tal que nós temos hoje na cadeira de presidente da República um ladrão, o cara mais corrupto do Brasil, que nós vimos todas as delações que tiveram ali do Palocci, do Marcelo Odebrecht, de toda aquela turma, Léo Pinheiro e tudo mais, dizendo o tanto de dinheiro que deram pro Lula. Milhões e milhões depositados fora do Brasil. É só você pesquisar que você acha nas redes sociais, as delações ainda estão aí no YouTube aí. E aí nós temos esse cara na cadeira de presidente se dizendo um defensor da democracia, e o Bolsonaro, que nunca cometeu um ato sequer de corrupção, está sendo considerado o bandido. Lula está se avogando como o cara que defendeu a democracia e defende a democracia, está salvando a democracia. E o Bolsonaro, um golpista, um bandido. Não tem cabimento um negócio como esse. Nós, brasileiros, não podemos aceitar uma situação ridícula como essa. Eles pensam que nós somos todos idiotas para acreditar nesse tipo de narrativa. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscrevam, deixe seu like, faça seus comentários. Desejo a você um ótimo final de semana, que nós nos vemos aí no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.